Olá, queridos amigos, queridas amigas, aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com muita alegria que volto aqui para conversarmos sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo nosso querido Emmanuel ao nosso médium e saudoso Chico Xavier. Antes de mais nada, convido a todos para se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, acionar o sininho, compartilhar os nossos vídeos e curti-los. Convido-os também para vocês conhecerem o nosso site, que é www.gefx.com.br. Tem novidades por lá. Vamos começar então a leitura do capítulo. Hoje nós iremos ler o capítulo 19, intitulado Na Propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Disse Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo ou de convencimento é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então é muito importante, principalmente nos dias de hoje, a gente cuidar com aqueles que pregam e começam a dizer: encontrem Jesus neste caminho, encontrem Jesus naquele outro caminho, sem que a gente use a razão para perceber se as palavras destas pessoas estão impregnadas pelos seus exemplos. Porque já no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nas instruções dos Espíritos, eles já, junto com Allan Kardec, já nos ensinavam a reconhecer os falsos profetas, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então eu separei alguns pedaços do texto aqui para vocês, para acompanhar com vocês. Ó, o Cristo está aqui. Se alguém disser o Cristo está aqui, não o procurem, mas ao contrário, fiquem atentos, pois os falsos profetas são numerosos e sempre o foram, não é? Tanto que em épocas de guerras, baseados nas suas crenças, quantos diziam: Jesus pertence à nossa religião, Deus pertence à nossa religião, não, Deus pertence à minha religião, Jesus pertence à minha religião, e começavam brigas sangrentas, guerras sangrentas. Quantas pessoas vão ao altar de seus templos recitar lindas palavras e quando saem de lá não colocam na prática aquilo que estavam pregando. Então aqui os espíritos continuam. Reconhece-se uma árvore, não se reconhece uma árvore por seus frutos, não disse Jesus? Então não adianta muitas vezes ser uma árvore linda, esplendorosa, com uma copa verde, que chama os olhos da gente, encanta o nosso olhar, sendo que seus frutos são podres ou são amargos. A gente precisa usar o raciocínio para fazer esse julgamento. Será que eu vou para este caminho? Será que eu vou por aquele caminho para encontrar Deus? O mais importante, como diz Emmanuel aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, é que a gente encontre Deus primeiramente dentro de nós. Isso é o mais importante. Então segue aqui
No Evangelho é assim, meus irmãos, que devem julgar, diz os Espíritos, Espírito Luiz. São as obras que devem ser examinadas, se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de uma missão de natureza elevada, ou seja, se possuem em alto grau as virtudes cristãs e eternas como caridade, o amor, a misericórdia, a bondade. Além das palavras, juntam também os atos. Então, podem dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Como é importante a gente observar antes de sair seguindo este ou aquele, e como é importante a gente fazer uma autorreflexão para ver se nós não estamos sendo essas pessoas que estão indicando caminhos de Jesus, sendo que nós mesmos não estamos agindo conforme esses ensinamentos. Já dizia São Francisco, quando seus seguidores começaram a espalhar as palavras de Jesus, ele dizia: espalhem os ensinamentos de Jesus e, se muito preciso for, usem as palavras. Então observem, meus irmãos, o que está por trás dessas palavras. É muito importante para que a gente não caia em perdição e acabe se perturbando mais ainda. Usemos o raciocínio, a razão ela é extremamente importante para a gente analisar cada palavra, se ela tem como base o exemplo de Jesus. Fiquemos por aqui hoje com muita gratidão e alegria por vocês estarem conosco mais uma vez nos vídeos do nosso canal, do Grupo Espírita Francisco Xavier. Até uma próxima!